A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal sempre você vai estar encontrando a palavra do Senhor, com relação aos vídeos de escatologia, vídeos da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre de 2022, nós estamos preparando vídeos com relação às classes dos jovens, classes dos adolescentes, juvenis, de adultos. Então, sempre até vídeos relacionados à palavra de Deus. Também faço muitos vídeos com relação à escatologia. Sou autor do livro Descomplicando a Teologia. Já peço que você faça a inscrição no nosso canal, ative o sininho e vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje, nós estaremos fazendo menção da lição dos jovens, que vai trazer por título João Batista, preparando o caminho. João Batista. O que você sabe sobre João Batista? O que já leu alguma coisa? O João Batista foi aquele que escreveu os evangelhos ou não? Me diga aí, muitas pessoas perguntam, pastor, qual foi o João que escreveu os evangelhos? Eu vou estar estudando tudo hoje, mas já pensa, você pega uma caneta, eu tenho muitas informações que você não encontra diretamente assim na Bíblia, são livros, recursos que nós temos. Então solicito de você, pegue a Bíblia Sagrada, porque tem algo maravilhoso da parte do Senhor, tá bom? Vamos lá para dar início à nossa lição dos jovens, segunda lição de 2022, por título João Batista, preparando o caminho. Quero antes, irmão, já lhe falar que Deus ele tem chamado na vida das pessoas. E muitas das vezes essa chamada, Deus vai apertando a circunstância para que nós possamos tomar atitude e ficarmos na posição que Deus requer assim de nós, tá bom? O Evangelho de Lucas, é interessante você perceber com relação à vida de João, é que desde o nascimento dele já tem algo fenomenal. Já dava logo luz que alguma coisa Deus tinha preparado para este homem, para esta criança, a questão da própria chamada dele. E sem falar o seguinte, muitas coisas, talvez a criança que mais sabemos detalhes seja João Batista. Será que isso é à toa, se é coincidência, ou Deus tinha algum propósito? Ou será que os escritores da Bíblia tinham algum propósito? Já parou para pensar? Veja só, no João Batista, o Evangelho de Lucas apresenta pelo menos 6 características, 6 atitudes, 6 situações com relação ao João Batista enquanto criança. Conta a expectativa de sua família antes do seu nascimento, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 23. Como foi sua concepção, Lucas capítulo 1, versículo 24 ao versículo 25. A assistência de Maria ao parto, Lucas capítulo 1, 39 ao 56. Os acontecimentos em torno de seu nascimento, Lucas capítulo 1, versículos 57 e 58. E a cerimônia de sua circuncisão, Lucas capítulo 1, versículos 59 e 78. E como viveu em sua adolescência, Lucas capítulo 1, versículo 80. Então só de antemão já dá para perceber o seguinte, por que será que a Bíblia Sagrada menciona tanto a infância, o nascimento, a questão da adolescência, as dificuldades que o nascimento de João Batista trouxe? Será que isso tem alguma importância para com as nossas vidas? Vamos dar seguimento, tem coisa interessante aqui ainda, viu? Vamos lá. É necessário discutir já do seguinte, existia dentro daquele período ali, os chamados hoje joaninos. Existia João Batista, tem muitos seguidores. E esses seguidores ficam conhecidos como joaninos. E esses seguidores, muitas das vezes, queriam colocar o próprio João Batista maior do que Jesus. Por isso que sempre existia questionamento, será quem é o Cristo? Será quem é João Batista? Quem foi João Batista? Será que João Batista era o Cristo, é o percursor? Então existiam várias comunidades ali de Israel, por causa da profecia, por causa da palavra, por causa da dureza da pregação. Muitas pessoas questionavam se João Batista não era o Messias. E queria até colocar ele, João Batista, na posição de Messias. Você já não sabia disso não, né? Existia uma comunidade chamada joaninos, que eram os seguidores de João Batista. E principalmente esses joaninos, os seguidores de João Batista, logo após a sua morte, muitos deles começaram a querer endeusar, querer cultuar, querer valorizar, querer destacar a sua importância. É por isso que o autor Lucas vai escrever muito sobre ele, mas na verdade para demonstrar que existe uma grande diferença entre João Batista e Jesus Cristo de Nazaré, que é o Messias, o Filho de Deus. Sem vinho no deserto. Olha só, estou aqui procurando algumas referências para passar para vocês, para facilitar, viu? Aconteceu com outro acontecimento também, veja só. Assim descreve a situação, a anunciação de João Batista e de Jesus. Concepção, olha,
Veja só algumas coincidências entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Veja só, coincidências de um e do outro, para você ver que existia uma ideia de comparação. Olha só. Aconteceu com todos os âmbitos, tanto do nascimento de um como de outro. A concepção de João e de Jesus, o nascimento de João e o nascimento de Jesus, a circuncisão de João e a circuncisão de Jesus, a imposição do nome João e o de Jesus, a infância de João e de Jesus. Quer dizer que estas cenas não estão ali por questão de histórias, não, e sim para destacar semelhança entre os dois personagens centrais do Evangelho, João Batista e Jesus, que outras pessoas queriam, porque queriam colocar João Batista no centro, até maior do que o próprio Jesus. Uma informação bastante interessante que muitas pessoas acabam não percebendo é o seguinte: como João Batista ele era filho do sacerdote Zacarias, ele tinha a tendência de ser um sacerdote, já que o pai dele era, e chegou a ser até o sumo sacerdote, pois que em todo o tempo, quando teve aquela informação que seria pai, que geraria um filho, e que o nome seria João, e depois disso ele acaba ficando cego. Veja só, interessante. É a ideia de que João era um filho de sacerdote, e oficial do templo de Jerusalém. Trata-se de um dado extremamente valioso, porque deste modo entenderam que é melhor a personalidade de sua missão posterior. De fato, como João era filho sacerdote, ele teria por obrigação casar-se, para assim ter filhos e gerar e dar assim continuidade à sua geração de sacerdote, e cumprir aos 30 anos de idade para exercer assim o seu ministério. Assumir o ministério no templo e garantir o exercício do culto divino. Essa era a missão de João Batista. Como filho sacerdote, ele deveria, a partir de 30 anos, estar casado e assumir o seu papel no templo de Jerusalém, para que assim a sua genealogia, a sua família possam ter sempre alguém no ofício sacerdote. Mas Deus tinha outro propósito para a vida de João. Deus tinha outra história para a vida de João. Em lugar do esplendor do templo, João Batista, ele prefere pregar em lugares isolados do deserto, levando existência nômade, criticando a quem acreditava que para se salvar bastava ser judeu. Porque as pessoas passavam por João Batista e diziam: nós não precisamos disso não, porque nós somos filhos de Abraão, e como filho de Abraão nós não precisamos fazer nada disso. E havia uma grande crítica com relação a João Batista, a sua pregação, por causa disso. Porque se ambos eram filhos pelo pai da fé, né, de Abraão, então logo não precisava aceitar, não precisava fazer nada, porque já tinham isso por direito, por sua salvação. Olha, estou percebendo a grande diferença? João Batista, ele rejeitou o serviço no templo, como filho sumo sacerdote. Renunciou suas obrigações matrimoniais, não casou-se. Dirigiu-se ao deserto para oferecer às pessoas o batismo salvador, substituindo os ritos do templo. Então João Batista já foi um grande marco, um grande diferencial, porque agia e fazia as coisas de uma forma diferente. Pegue a caneta, que tem mais informações aqui ainda, viu? Pegue a sua caneta, vamos lá. A primeira cena do questão do nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 5 a 23, conta que um dia o sacerdote Zacarias estava no templo de Jerusalém, quando de repente, ao entrar no santuário, teve a oportunidade de ser o sumo sacerdote e entrar no santíssimo lugar para que assim estar intercedendo pelo povo. Que privilégio não teve Zacarias, pai de João Batista. E diante dele apareceu o anjo Gabriel, que lhe comunicou que a sua mulher Isabel lhe conceberia um filho e que deveriam chamar João. Zacarias ficou assombrado e expôs suas dúvidas ao anjo por sua esposa, além de ser idosa, era estéril. Entretanto, o anjo lhe disse que para com Deus não há nada impossível e que ficaria mudo por ter duvidado. Meu irmão, quem acreditaria numa conversa dessa? Difícil, muito difícil. E talvez nós criticamos, mas quando nós passamos por essas mesmas situações, a dúvida bate no nosso coração. Quantas das vezes eu estou falando conosco, nós estamos duvidando da sua palavra, duvidando do seu agir, duvidando do seu poder. Então que nós possamos esperar em Deus e aguardar a nossa salvação e a nossa esperança. Amém até aí? Se você estiver gostando, já dê sua glória a Deus, já se inscreva no nosso canal, é muito importante você se inscrever no nosso canal, para que assim você tenha acesso a mais vídeos também, tá bom? Veja só, é muito interessante as pessoas dizem o seguinte: é possível dizer exatamente em que parte João Batista ele batizava? Onde que João Batista batizava exatamente?
Veja só, o nome de Betânia significa lugar de barcas. Era chamada por causa do movimento de embarcações que havia nas regiões, pois eram lugares usados pelas pessoas que atravessavam uma margem do rio. Ficava tipo no intermeio, no intermediário, né? Entre até países diferentes também, regiões diferentes, países diferentes. Nos tempos de Jesus, existiam duas Betânias diferentes, que não deve ser confundida. Primeiro, uma que ficava perto dos Montes das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém, que situava a casa de jovem Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, 4 dias depois de sua morte. Esse era Betânia, da cidade de Lázaro, o qual Jesus Cristo ressuscitou. Mas existia também a Betânia, onde João Batista batizava, que ficava logo depois, né, da questão do Rio Jordão, João capítulo 1, versículo 28. E era um pequeno povoado, hoje situado em Tel Medash, localizado exatamente às margens do rio, mas às margens de um dos seus braços, chamado Miring, 300 metros ao leste do Rio Jordão, 15 quilômetros ao norte do Mar Morto, na altura de Jericó. Ali havia abundante de água devido aos seus leitos largos. Era uma região ampla e desamparada, onde João podia praticar tranquilamente suas abluções. Por essa Betânia, Jesus fugiu certa vez, quando teve um incidente que os judeus de Jerusalém tentaram matá-lo. Jesus Cristo fugiu para essa região nesse período, enquanto os judeus tentaram matar, e Jesus assim foi. Por que estou falando sobre isso? É para que você possa entender todo o contexto ao qual João Batista estava inserido. E assim você perceber a grandiosidade que foi do próprio Deus agindo e operando para que as coisas pudessem assim acontecer. Então, João aproveitou o tráfego intenso daquela região para pregar exatamente como mexer na consciência de cada um e convidar a solidariedade. Lucas capítulo 3, versículo 10 e 11. Também ali, por um limite internacional do país, havia cobradores de impostos das alfândegas, os quais João aconselhava que não exigir dinheiro em excesso. Lucas capítulo 3, versículo 12. E não faltavam soldados que vigiavam a fronteira, a que exaltava a que não deviam enriquecer de maneira ilícita e suas limitanças. Então, João Batista, o lugar que ele ficava pregando, a questão de Betânia, era um ponto muito estratégico. Tinha soldados, tinha cobradores de impostos, tinha o povo que fazia viagens. Então, tudo isso aí serve de alento que Deus sabe muito bem onde colocar o profeta dele. Deus sabe muito bem escolher pessoas no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para que assim possa agir. Vejamos, a proposta há um grande mistério na Bíblia Sagrada, a respeito desse mistério da Bíblia Sagrada. Segundo ele, principalmente pelo lugar onde João Batista pregava e batizava, o general, olha só que interessante, nesse mesmo lugar onde João Batista batizava, em Betânia, na região ali do Rio Jordão, em Betânia, foi o mesmo lugar que Josué, ele fez a travessia do Rio Jordão. Praticamente o mesmo lugar onde Josué, quando estava para entrar nas terras prometidas, Josué precisava atravessar o Rio Jordão. Precisava entrar pelo Rio Jordão, atravessar o Rio Jordão e assim poder desfrutar das coisas celestiais, poder desfrutar da Canaã, da nova Canaã. Depois de entender? O mesmo lugar que João Batista passou, atravessou pelo Jordão, é o mesmo lugar onde João Batista estava assim batizando o povo. Em modo, nós podemos destacar o seguinte: da mesma forma, por que João Batista escolheu essa Betânia, essa região para realizar o batismo? Porque assim como da mesma forma, como os judeus, o povo de Israel, entrou na terra prometida, precisava passar pelo rio, pelo Rio Jordão, assim também as pessoas que quiserem desfrutar das coisas novas de Deus, das coisas especiais de Deus, precisarão também passar pelas águas batimais, pelo batismo de João Batista. Então João Batista escolheu aquele lugar também, porque ele significava muita coisa para os judeus, porque foi ali que Josué atravessou o Rio Jordão para adentrar na Nova Canaã. Então as pessoas também que quiserem entrar, desfrutar das coisas celestiais do Senhor, precisariam também passar pelo batismo. Dê para você pegar a importância daquele lugar e por que foi escolhido ali, porque ele já tinha um grande sentido simbólico para a nação de Israel. Ô, glória! Tá gostando? Dá uma glória a Deus aí. João Batista, nesse a questão do batismo, sempre ele focava no seguinte, olha, as ideias dele sempre foi mostrar os erros da vida passada, Mateus capítulo 3, versículo 7, convidava a arrepender-se e mudar de vida, Mateus 3, versículo 8, anunciava-lhes um castigo divino
que cairia sobre quem não se arrependesse, Mateus 3, versículo 10. Revelar-lhe a chegada de alguém depois dele que viria, para que se cumprisse a palavra de Mateus capítulo 3, versículo 12. Quando ele terminava de explanar sua pregação, sua homilia, ele chamava o povo para arrependimento e também a serem batizados para que assim seus pecados pudessem ser perdoados. Ou seja, e assim eles pudessem entrar em uma nova dimensão, em uma nova cidade, em um novo patamar, em outra vivência com o próprio Deus. Oh, glória! Então, no primeiro ponto, a origem do percursor, João Batista vem de uma classe de sacerdote, do pai sumo sacerdote. Ele deveria ser sacerdote também e assumir o lugar dele, mas no entanto ele deixa de habitar no templo, morar no templo e vai viver lá no deserto. Algo extremamente difícil hoje. Hoje as pessoas querem tudo é o palácio. Hoje as pessoas querem os templos e não querem mais para o deserto, não querem mais para as favelas, não querem mais para os hospitais, não querem mais para o presídio para pregar a palavra do Senhor. Mas João Batista, ele fez o caminho inverso. E é bom nós falarmos aqui também com relação à sua pregação, né? No ponto 2, a mensagem do percursor. A mensagem dele não era de promessa, de dinheiro, de riquezas, não. Era arrependimento. Que o ser humano precisava se arrepender dos seus pecados, para que assim Deus pudesse agir na vida deles e trazer as bênçãos de Deus, mas precisaria de arrependimento, de transformação, de libertação. Hoje, algo que as mensagens dessas estão difíceis na igreja é receba poder, receba glória, receba avivamento. Deus precisa levantar pregadores, como João Batista, para condenar o pecado e chamar o povo ao arrependimento. E o pregador e a sua pregação. Gente, João Batista é um grande exemplo de um grande pregador. Tanto que a Bíblia diz que com João Batista não houve ninguém foi maior do que João Batista aqui na terra, com relação à profecia, com relação à sua chamada de Deus. Mas eu encerro neste momento dizendo para você que João Batista está vivo em mim e você, de condenar o pecado, de chamar o arrependimento e de buscar sempre as coisas de Deus, para que o Espírito Santo possa pregar essa palavra em nossos corações. Já vou dizer para vocês, estou aqui com material muito bom, fala com relação a João Batista essênio. Eu fazendo esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou fazer um vídeo separadamente sobre se João Batista era essênio. E que classe é essa? Que povo é esse? Eles faziam o quê? Acho que tem umas 20 características desse povo, tá bom? Mas que Deus abençoe, que essa aula seja uma bênção na sua vida e que você possa aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Pai do Senhor, toda segunda-feira tem vídeo da casa de adultos, toda quarta-feira tem vídeo, só me engano, acho que dos jovens, toda sexta-feira tem classe dos adolescentes e toda quinta-feira terá vídeos também da classe dos juvenis, tá bom? Deus abençoe a todos.